Olá, essas são notas de aula sobre molas para a disciplina de elementos de máquina do IFSP Campus São José dos Campos. As molas, elas são utilizadas nos sistemas mecânicos para absorver ou armazenar energia, elas também proporcionam flexibilidade e exercem forças. Podemos classificar as molas por molas planas, molas de arame, molas de fio. As molas planas, elas têm como característica serem feitas a partir de chapas e os de arame feitos a partir de arame. As molas planas também costumam ter deflexão menor do que as molas de arame. As molas helicoidais, elas são utilizadas para esforços de tração e compressão. Algumas dimensões principais, vou ressaltar, é o diâmetro médio de uma mola, que é a medida entre o centro dos arames externos, o diâmetro do arame dessa mola, o passo das espiras da mola e também o comprimento livre da mola, comprimento da mola sem aplicação de esforço. Para dimensionamento de uma mola helicoidal em compressão, vamos mostrar um passo a passo que traz os principais fatores a serem considerados. Primeiro, o cálculo da tensão dessa mola é tensão cisalhante. Por quê? Porque quando eu aplico compressão na mola, o arame da mola está sendo torcido. Esse cálculo é feito por um fator de vol, kW, vezes 8, vezes a força atuante na compressão, vezes o diâmetro médio da mola, dividido por π, vezes o diâmetro do arame ao cubo. Nesses exercícios que iremos fazer, iremos utilizar essa tensão como Newton por milímetro quadrado. Assim, iremos usar as medidas de diâmetros em milímetros nessa expressão. O fator de vol, que aqui aparece, ele é determinado a partir do índice de curvatura da mola. Esse índice de curvatura mede a esbeltez de uma mola. Foi descoberto que essa esbeltez influencia numa concentração de tensão maior ou menor nos arames da mola. Pode ser calculado por 4 vezes esse índice, 4 vezes C, menos 1, dividido por 4 vezes o índice de curvatura, menos 4, mais 0,615, dividido pelo índice de curvatura. É calculado pelo diâmetro médio da mola dividido pelo diâmetro do arame. É um número adimensional que em molas comuns é de 8 a 12. Um outro item importante é a inclinação da espira quando a mola é comprimida. Essa inclinação mede também essa esbeltez da mola, sendo que o bom é que essa inclinação seja menor do que 12 graus. Aqui no cálculo desse ângulo, nós iremos utilizar essa expressão do arco tangente do passo da mola dividido por π vezes o diâmetro médio. Tanto o passo quanto o diâmetro médio usamos em milímetro e esse π já faz com que essa equação já seja convertida para grau. Outro item importante é a deflexão, a deformação da mola dada a aplicação de uma força, que pode ser calculada por essa expressão aqui, onde nós iremos encontrar esse G, que é o módulo de elasticidade transversal do material. E transversal por quê? Porque estamos trabalhando com tensão cisalhante. Tá? Aqui também iremos utilizar os diâmetros todos em milímetro, porque nos exercícios iremos utilizar o módulo em Newton por milímetro quadrado. Logo, essa deflexão sairá em milímetro. O outro item importante é a constante elástica da mola, que é a que mede a rigidez da mola. Esse cálculo pode ser feito por força dividido pela deflexão, ou por essa expressão maior, tá? Sendo que essa constante elástica, a unidade dela é Newton por milímetro. Outro item importante é o número de espiras ativas de uma mola. Esse número de espiras ativas pode ser calculado por essa expressão quando eu estou dimensionando a mola.
Mas também, fisicamente, ele é determinado por essa expressão, em que eu vejo que o número total de espiras é o número de espiras ativas mais o número de espiras inativas. E o que vem a ser isto? O número de espiras ativas e inativas, ele vai medir, quando eu tenho a extremidade da mola, eu faço geralmente algum acabamento. Dependendo do acabamento, eu inutilizo parte das espiras da mola. Então, eu tenho uma tabela, que já vou mostrar, que eu mostro qual é o índice de que eu inutilizo, né? Quanto eu inutilizei da minha mola. Então, eu consigo contar o número total, mas eu inutilizei parte delas. O comprimento livre da mola é o valor do comprimento dela sem aplicação de carga. Por boa prática, no máximo, uma mola de compressão helicoidal vai ter 4 vezes o diâmetro médio dela. Por quê? Porque senão a tendência de flambar é muito grande. Como ela está trabalhando em compressão, a flambagem é um fenômeno que pode acontecer, principalmente por a mola ser flexível. E o comprimento mínimo seria o comprimento dela fechada mais a deformação máxima vezes 0,15. A deformação máxima, como ela é calculada? Ela é a diferença entre o comprimento da mola aberta menos dela fechada. Então, na diferença desses dois comprimentos, eu tenho o máximo que vai ser defletido da mola. E então tem aquela tabela mencionada, onde para cada tipo de extremidade que eu trabalhei, eu tenho como ficarão as espiras e como ficará o comprimento da mola. Então, por exemplo, uma mola em ponta é uma mola que eu não mexi em nada, do jeito que ela foi enrolada, eu deixei. Então, o número de espiras ativa é o mesmo que o total, eu não tenho espiras inativas. O comprimento livre dessa mola, o comprimento dessa mola sem esforço nenhum aplicado, posso calcular por essa expressão e o comprimento dela fechada por esta. Agora, por exemplo, uma mola em que eu fiz um trabalho de esquadrejar, ou seja, eu deixei a mola plana aqui, esquadro, eu compactei um pouco a superfície, esmerilhei também, eu compactei, esmerilhei, eu limpei. Nesse caso, eu inutilizei 2 espiras, então o número total de espiras vai ser as ativas mais essas 2 que eu inutilizei. O comprimento livre da mola eu calculo com essa expressão e o comprimento dela fechada com essa. Então, cada tipo de extremidade modifica um pouquinho essas expressões. Importante dizer que essa referência é para esse livro. Se eu procurar referências e normas, pode ser que eu encontre uns valores um pouquinho diferentes do que estão aqui. Bom, outro item importante é aquela medida do passo da mola, o passo da espira, que eu posso calcular a partir dessa expressão, em que eu calculo o passo é o diâmetro do arame mais a deflexão que cada espira dessa, né, irá sofrer, mais uma folga. Uma folguinha por quê? Porque a ideia é que quando essa deflexão seja aplicada, a mola ela tenha não uma deformação total. Ela ainda consiga absorver uma pequena folga. Então, aqui foi considerada uma folga de 15%. Outro ponto importante é qual que é a carga máxima para fechar a mola. Esse cálculo pode ser feito a partir dessa expressão, tá? Em que aqui eu considero aquela deformação máxima. E também, associada a essa carga máxima, qual a tensão máxima que está atuando quando a mola é fechada. Porque essa tensão não pode ultrapassar um limite estabelecido para o arame. Aqui eu tenho então uma tabela em quais são essas tensões para alguns materiais usados em mola, tá? Eu tenho uma tabela então para os diâmetros dos fios do arame. Segundo o material, eu tenho por classificação de tipo de serviço, se é um serviço pesado, médio ou leve, qual é a tensão admissível que essa mola pode trabalhar, e também para o caso em que ela está fechada, no caso que ela está totalmente fechada, após aplicar a força.